Recomeça, então. Boa tarde a todas e a todos. É com muito prazer que nessa sexta-feira, véspera de Carnaval, a Escola Judicial Ejude 12 vai carnavalizar com uma nova proposta, né, trazida aqui pelo nosso colega Maximiliano Pereira de Carvalho, juiz no Tribunal de Brasília, da 10ª Região, mestre em Gestão Pública Contemporânea, e o nosso servidor de Itajaí, da Terceira Vara de Itajaí, Rubens Menezes Hall, vão propor aí uma inovação nas nossas sentenças, né? Vão trazer aqui a proposta de sentença multimídia. Então, tenho o prazer de receber aqui o excelentíssimo juiz e colega Maximiliano, a quem eu passo a palavra, e ao servidor Rubens Hall, que foi, inclusive, meu colega na segunda vara de São José. Com muita alegria, então, que a Escola Judicial dá início a esta atividade de sentença multimídia. Com a palavra, nosso colega Maximiliano. Obrigado, viu, Ângela? Uma satisfação falar contigo. Sempre bom encontrar com todos os amigos e colegas do TRT12, ainda que seja telepresencialmente, né? Aproveitar também para fazer um agradecimento e dar boas-vindas aos servidores e colegas de outros tribunais regionais do trabalho, agradecer à Escola Judicial do TRT12, na figura do Sandro, que nos permitiu compartilhar esse link, porque a ferramenta Sentença Multimídia é uma ferramenta de âmbito nacional, e não só o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região é piloto dessa ferramenta, mas também o TRT da 14ª Região. E a nossa equipe é formada, ela é multidisciplinar, é formada por pessoas de outros regionais, né? A gente tem a representação do Rubens Menezes, né, que é assistente de sala de audiência pelo TRT12, mas tem gente que é do TRT14, do TRT23, do TRT19, do TRT18, né? Até vi aqui que a juíza Graziele, que é do TRT23 e colega, está aqui presente, o Geraldo Rudil Valdicô, que é lá do TRT17, foi meu colega do TRT14, está aqui presente, tem colegas do TRT18 presentes, enfim, agradeço a todos e dou as boas-vindas. E antes de qualquer coisa, né, a gente quer deixar claro aqui, a pedido da Escola Judicial, que a lista de presença vai ser disponibilizada por um link no chat, e aí vocês vão poder preencher para posterior percepção de certificado. E passando direto para a palavra, né, para aquilo que realmente interessa para a gente, eu só queria iniciar dizendo que a gente vai ter dois momentos aqui, um momento de mais ou menos 20 a 30 minutos em que eu vou fazer a apresentação da ferramenta Sentença Multimídia, e na sequência a gente vai passar a palavra para o Rubens, ele também vai fazer uma apresentação. Quem tiver dúvida, quem quiser comentar alguma coisa, a gente já quer pedir, por favor, para vocês colocarem também direto no chat a pergunta. A princípio não vai ser aberto o microfone de ninguém, tá? Mas se mais para frente a gente sentir essa necessidade, é óbvio que a gente vai abrir o microfone e vocês vão poder falar. Mas a gente tem uma equipe que está fazendo o filtro das perguntas e vamos buscar responder a todas elas, se não nesse momento, num segundo momento, a gente vai responder as perguntas. Ninguém vai ficar sem resposta. E também quero iniciar já acalmando alguns corações, né? Porque a gente sabe que boa parte dos assistentes de sala de audiência está preocupado com a questão do acervo multimídia, do acervo digital. O que é o acervo digital? Eu vou ter mais trabalho, isso aqui está dificultando a minha vida. Então, assim, antes de qualquer coisa, eu quero deixar claríssimo para vocês. Primeiro, que o Sentença Multimídia é uma ferramenta que é oriunda de um projeto. Esse projeto é chancelado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, passou por todo um processo de seleção, em que uma das premissas para a seleção de cada projeto era fazer mais com menos. Então, é lógico, tem uma busca por produtividade, mas também tem uma busca por liberar espaço de tempo para que servidores, magistrados, os usuários do processo judicial eletrônico e de todo o poder judiciário trabalhista possam ter tempo para se ativar em outras questões, inclusive para tempo livre para lazer, para poder buscar sua sanidade mental, seu tempo com a família e tudo mais.
Então, nesse sentido, eu queria mostrar para vocês uma coisa, eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador, tá? Só para vocês entenderem. Quando a gente foi selecionado para o projeto Sentença Multimídia, a gente foi obrigado a se adequar a uma metodologia ágil, que é uma metodologia de desenvolvimento de inovações tecnológicas, e a gente teve que se adequar a um processo que se chama Lean Inception. E aí, nesse Lean Inception, a gente passa por todos esses processos aqui, ó, desde o kickoff, tá? A definir nossa agenda, ideias que ficaram para depois, a definir o que é o produto, a definir o produto, qual é a visão do produto, o produto faz, o produto não faz, tá? Quais são os nossos objetivos, quem são as personas, né? Então, a persona do Sabino Justo, que é o magistrado que a gente imaginou, a persona também da Cedília Ponto e Vírgula, que é o assistente de sala de audiência, essa figura aqui da Clara, leitura com lágrimas, né, que é assistente de juiz, tudo isso para a gente chegar no MVP Canvas, né, que era a nossa proposta, com um objetivo, tá? E também com uma ideia sequenciadora de novidades que a gente ia trazer. E para o usuário externo, ou seja, advogados e partes. No segundo momento, uma prestação jurisdicional mais justa. Para o usuário interno, o que a gente está buscando é resolver um problema de análise de processo, porque a gente leva muito tempo para analisar processo e existem algumas coisas que a gente pode fazer para essa análise ser mais eficiente, mais rápida, e ao mesmo tempo me dando um pouco mais de tranquilidade, né? Sem exigir tantos cliques e por aí vai. Isso tudo foi pensado. Também não quero e não posso entrar nos detalhes, senão eu vou extrapolar o tempo. Mas, para um primeiro momento, que é a primeira versão do Sentença Multimídia, nós temos três funcionalidades, que são essas três funcionalidades aqui, ó: inserir hiperlinks nos documentos do PJE, embutir áudio, vídeo e mídias em geral nos documentos do PJE e exibir conteúdo dos IDs mencionados em documentos no PJE. Essas são as funcionalidades que eu vou demonstrar para vocês. Mais para frente, se o processo seguir em desenvolvimento, a gente vai pensar numa nova estrutura de sentença com o uso de inteligência artificial e ter um resumo da sentença com o uso de elementos visuais, linguagem simples, mas isso não é uma conversa para agora. E o nosso objetivo, para ficar bem claro que a gente não está buscando dar mais trabalho para ninguém, é reduzir em ao menos 20% o tempo na busca de documentos nos autos eletrônicos pelo usuário interno magistrado. Aí alguns de vocês podem me falar assim: poxa, mas é o usuário interno magistrado, não é o usuário interno assistente de sala de audiência ou assistente de juiz. Então, para o assistente de sala de audiência, eu já vou me adiantar, o Rubens vai mostrar para vocês, mas a gente fez uma parceria com o Fernando Marcon, que é diretor de secretaria de uma das varas do trabalho aí do TRT12, eu agora acho que é Palhoça, salvo engano, e ele já desenvolveu naquela ferramenta, aquela extensão mais PJE, ele já desenvolveu uma funcionalidade que automatiza, aqui se vier no módulo 10, isso ainda não está disponível para vocês, tá? Isso aqui é só uma versão beta de testes, uma ação automatizada para você anexar os depoimentos do acervo digital, tá? Então, assim, para acalmar o coração de vocês, é isso que eu queria dizer nesse primeiro momento. Aí, mais para frente, o Rubens vai demonstrar como é que funciona e tudo mais. Por quê? Porque como nós temos colegas, não só do TRT12, mas também de outros tribunais que estão assistindo, a gente teve por preferência, primeiro, mostrar o que é o Sentença Multimídia, como que ele funciona, para que todo o Brasil que utiliza possa utilizar, e aí, num segundo momento, a gente entrar nas especificidades dos regulamentos do TRT da 12ª Região. Acho que assim a gente fica bem alinhado.
Uma outra coisa que eu preciso pontuar com todos que estão nos assistindo, e agradeço, né, que nós somos mais de 100 participantes nesse webinário, que ainda vai ser disponibilizado também no YouTube salvo engano, da Escola Judicial, né, e isso daí vai poder viralizar para todo o Brasil, para todos os usuários do PJE na Justiça do Trabalho, é a seguinte situação. As funcionalidades do Sentença Multimídia são funcionalidades que elas já estão disponíveis no processo judicial eletrônico de todo o Brasil a partir da versão 2.9.5. Então, se você está lá no TRT 22 e a versão do PJE que roda lá é 2.9.5 ou superior, o Sentença Multimídia está disponível. E aí talvez alguns de vocês, como eu que sou aqui do TRT-10, cuja jurisdição é Distrito Federal e Tocantins, né, eu estou na primeira vara do trabalho de Palmas, fala assim, poxa, mas não está disponível para mim. Então, para mim mesmo, juiz Maximiliano, nesse momento, nós estamos na versão 2.9.6 no TRT-10 e não tenho o Sentença Multimídia disponível para mim. Por que que não tem disponível para mim? Por uma opção política do tribunal. Por quê? Porque neste momento nós estamos em caráter de projeto piloto. E como projeto piloto, a ferramenta ela pode ser ligada e desligada. Ela não é obrigatoriamente ligada no editor de textos do processo judicial eletrônico. Mas não existe problema nenhum, nem dificuldade nenhuma para que o tribunal ative essa funcionalidade. Então, se houver alguém aqui que esteja me ouvindo, que tem interesse na ferramenta e que possa interagir junto com o setor de tecnologia da informação, corregedoria, presidência do seu tribunal, no sentido de solicitar o comitê gestor, né, regional do processo judicial eletrônico, no sentido de ativar a funcionalidade, se interagir com essas pessoas e elas assim determinarem, a funcionalidade vai ser ativada e você passa a ter acesso a ela. Não existe pré-requisito, não existe absolutamente nenhum tipo de situação ou alguma coisa que tem que estar previamente instalada para poder funcionar. Qualquer computador normal que acesse o PJE na versão 2.9.5 ou superior, desde que o tribunal administrador ative a funcionalidade, tem acesso a ela. Como eu não tenho acesso a ela, eu vou demonstrar para vocês o Sentença Multimídia usando o site de evolução do PJE. E aqui a gente está com a versão 2.10.2, que é a versão beta 9, né? Então eu vou entrar aqui. A primeira funcionalidade que eu vou mostrar para vocês, nós temos duas. A primeira delas é a mais simples, que é a do ID clicável. Então, vamos imaginar que eu tenho um processo para minutar sentença. O ID clicável ele vai funcionar em qualquer ato do juiz. Minutar ED, minutar sentença, minutar despacho, minutar decisão. Quem for minutar um ato do juiz vai poder usar o ID clicável se a funcionalidade de sentença multimídia estiver ativada. Então aqui eu já separei, né, para vocês um caso em específico. Eu tenho aqui algumas sentenças para elaborar, clico em elaborar sentença, ele vai abrir na sequência o editor de textos do PJE. Esse editor de textos do PJE, ele é um outro software que trabalha junto com o PJE, que se chama CK Editor na versão 5.0. Para o final do ano, o CSJT parece que vai mudar para usar o Google Docs, o que seria uma notícia alvissareira, a maior parte das pessoas prefere o Google Docs, mas isso não vai causar impacto no Sentença Multimídia. Então, toda vez que eu tiver criando, minutando um ato do juiz, seja despacho, decisão ou sentença, se eu fizer uma menção a um documento do processo usando hashtag, vai aparecer para mim uma lista de todos os documentos do processo. Essa lista costuma aparecer da petição inicial para o final, às vezes é do final para a petição inicial, depende se você está usando mais PJE ou não está. Mas se eu botar hashtag e apareceu essa lista de documentos, eu escolhi o documento, né? Por exemplo, o documento aqui, decisão, e dei um enter, ele deveria virar
um hiperlink. Ele não virou um hiperlink porque, para mim, eu tenho a dificuldade de que os documentos têm que estar juntados nessa versão, que é uma versão de teste, né? Então, deixa eu pegar aqui um documento, não sei se todos vocês fazem isso, mas aqui do lado eu posso fazer busca por documentos, né? Então, deixa eu ver se esse documento aqui ele aparece para mim. Aparece. Então, se eu botar aqui, ó, hashtag D, hashtag, e pegar o número 5A66B2C, e aí eu der um Enter, ele vira um hiperlink, tá? Esse hiperlink tem duas coisas boas. A primeira é que se eu passar com o mouse por cima dele, ele vai me dar um preview do conteúdo. Aqui ele está demorando para carregar porque ele está indo buscar lá na base de dados do PJE no CSJT. Deixa eu ver se tem algum aqui que... Ó, esse aqui já está carregado. E aí, eu, magistrado, não preciso clicar no ID, não preciso ir buscar o ID para consultar o documento. Basta eu passar com o meu mouse por cima, aí eu vi, aí eu falei, essa certidão aqui, ixi, eu preciso consultar essa certidão. Então, eu posso clicar e aí ela vai abrir aqui do lado para mim. E aí eu consulto o documento, tá? Então, ela traz essa facilidade para nós. Uma outra forma da gente fazer uma menção ao número ID, ao invés de botar o hashtag, eu escrever ID espaço 5A66B2C espaço. Virou um hiperlink. Esse hiperlink agora ele é clicável, ele vai gerar para mim aquele preview, e se eu quiser ir para o preview, basta eu clicar que ele vai abrir aqui do lado, tá bom? Eu não sei se vocês sabem, mas uma outra forma também da gente pegar o número do ID, se a gente vier aqui nos documentos, isso aqui não tem nada a ver com sentença multimídia, mas é a título de informação para vocês. Vamos supor que eu queira pegar aqui essa manifestação. Eu posso vir aqui, eu copio, eu posso vir aqui, ó, no hashtag, eu já importo o ID e ele já vai aparecer aqui para mim, né? Então, em tese, se eu botar aqui ID espaço e um espaço aqui depois, ele já vai virar um hiperlink, né? Se eu passar aqui por cima, ele vai gerar um preview para mim. Essa é a primeira das funcionalidades, é a funcionalidade do ID clicável. Como nós estamos num projeto piloto, essa é a primeira versão do Sentença Multimídia, eu já posso dizer para vocês que duas situações foram encontradas, também já foram resolvidas, e elas estarão disponíveis nessa versão 2.9.10 do PJE, que é o seguinte: a pessoa que desenvolveu, ela se esqueceu que eu posso colocar ID de várias formas. Então, se eu colocar ID 5A66B2C com tudo junto aqui, ó, sem dar um espaço, e eu der um espaço, olha, virou. Então, acho que aqui já tá consertado. Se eu colocasse ID ponto espaço 5A66B2C, ele não virava um hiperlink. Aqui já está consertado, mas para vocês não vai virar hiperlink, tá? E a segunda coisa que ele não estava fazendo, e que eu acredito que vocês vão ter essa dificuldade, é a seguinte: vamos supor que eu peguei a petição inicial, eu quero referenciar o ID de um documento dentro da petição inicial, por exemplo, esse aqui, 83BD0B6. Eu não estou conseguindo ainda fazer o referenciamento com ID clicável direto desse documento. Eu tenho que referenciar a petição inicial. Mas, como vocês já viram, para as próximas versões do PJE, esses problemas já estão corrigidos, tá? Então, essa é a primeira funcionalidade do Sentença Multimídia, que é o ID clicável, que a gente acredita que, a partir do momento em que os magistrados solicitarem aos gabinetes e às secretarias de vara que as minutas passem a ser feitas com referenciamento direto aos IDs dessa forma, e aí, numa bola de neve, né, tanto o magistrado vai poder consultar melhor o documento, quanto o advogado vai consultar o melhor o documento, quanto mais para frente, quando os servidores forem fazer análises de decisões, de atos do juiz, vão conseguir também fazer a análise do documento de uma maneira mais adequada. Tudo bem?
Não sei, Rubens, se tem alguém já perguntando alguma coisa sobre ID clicável ou se eu sigo em frente. Me dá só um ok se eu sigo em frente. Não temos questionamento ainda. Ah, então nós vamos seguir em frente. A segunda funcionalidade que está disponível para a gente é a funcionalidade de inserção no próprio documento de um arquivo de vídeo, tá? Então, qual que é a ideia do Sentença Multimídia? Como existe uma determinação do próprio Conselho Nacional de Justiça que todas as audiências de instrução sejam gravadas em áudio e vídeo, e como nós temos a ferramenta do Zoom que faz a gravação de áudio e vídeo dos depoimentos, então a nossa ideia é pegar esses documentos de vídeo e inseri-los diretamente no corpo da sentença, gerando um ganho de tempo, tanto para o assistente de juiz, quanto para o magistrado, quanto para quem lê a sentença, especialmente no segundo grau, né, onde existe uma dificuldade em relação a isso, de poder acessar diretamente o que foi gravado. Isso, inclusive, vai ajudar na busca da verdade real, né? Porque você não vai mais usar aquilo que fulano falou para o juiz ouviu, digitou para o assistente de sala de audiência, que ouviu o juiz e também digitou ali, né? A gente criou aquela famosa brincadeira do telefone sem fio. Agora não, está tudo gravado. E essa gravação ela pode ser inserida diretamente no corpo da sentença. Como que essa inserção se dá? Usando uma ferramenta que já existia e que é do CSJT, que é de âmbito nacional e que o CSJT determina que toda a Justiça do Trabalho utilize essa ferramenta em detrimento da outra ferramenta que eu vou citar o nome aqui. A ferramenta que eu estou me referindo é o acervo digital. Por quê? Porque o acervo digital ele junta um documento de mídia, de áudio e de vídeo dentro do próprio processo eletrônico. E juntando dentro do próprio processo eletrônico, eu consigo garantir a integralidade daquele documento. Diferente de eu juntar, por exemplo, num Google Drive, pegar o link do Google Drive e colocar dentro do processo, que aquele link do Google Drive, o conteúdo pode ser alterado. E no próprio PJE Mídias, que é um repositório que tem uma outra funcionalidade, também há dificuldades, não só com relação à integralidade do documento, quanto ao transporte desse documento para dentro dos autos digitais, tá bom? Então, por uma questão de legalidade, de garantia dessa integralidade, de observância, inclusive, da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente permite que sejam embutidos vídeos dentro dos documentos atos do juiz, desde que eles estejam devidamente arquivados no próprio processo eletrônico por meio do acervo digital, tá? E aí, como que a gente faz para subir um documento de mídia dentro do acervo digital? Da seguinte maneira, então, eu estou aqui no ato do juiz, que pode ser o despacho, a decisão, a sentença, eu vou clicar nesse mais ações, e vai aparecer para mim aqui, ó, incluir link de mídia. Eu clico em incluir link de mídia, e aí, perdão, primeiro eu tenho que inserir no acervo digital, mas vamos partir do princípio que já está no acervo digital, porque eu já fiz isso nesse processo, né? Então eu quero embutir um vídeo aqui dentro. Então eu clico aqui nesse mais ações, eu clico aqui em incluir link de mídia, eu escolho o link de mídia que está disponível para mim dentro do processo, né? Aqui eu tenho depoimento do réu, testemunha do autor, e aí eu botei um videozinho aqui que eu mesmo editei, né, como confissão de horas extras, clico nele e ele fica inserido aqui, tá? Quando eu enviar esse processo para o juiz para assinatura dele, né, eu vou voltar até aqui para o GIM, olha lá. Aí o juiz, ele vai poder abrir aqui e ele vai poder fazer a leitura, não só dos IDs que foram referenciados, como dos arquivos de vídeo que foram inseridos para a conferência dele. Ah, Max, mas eu não clico aqui. Eu olho meus documentos todos por aqui. Não tem problema. Quando você clicar para visualizar a minuta, o arquivo de vídeo ele não vai estar embutido aqui para você ver, mas o link dele, em termos de hiperlink, para você clicar
e você assistir, vai estar disponível para você. Da mesma forma que o ID está referenciado aqui, se eu clicar com o botão direito do mouse e abrir uma nova guia, vai aparecer... Opa! Aqui, erros do evolução. Mas no PJE vai aparecer para vocês o documento certinho, tá bom? Ah, e depois que eu assinei a sentença, o que que acontece? Vamos ver? Primeiro, deixa eu abrir aqui os detalhes do processo para a gente não perder esse processo. Assinei o documento. A sentença foi assinada. Vou dar um F5 aqui. Tá lá, então, aqui a sentença assinada. E dentro dela eu também tenho, ó, hiperlink referenciando tanto os documentos, quanto referenciando também o arquivo de vídeo que foi juntado no processo, tá? Isso aqui, para o advogado, para as partes, também é uma mão na roda. Para os usuários internos, quando eles foram olhar a sentença, né, no segundo grau em especial, né, a revisão da sentença, é uma mão na roda, né? Com relação agora, eu não tinha comentado com vocês, a juntada de mídia, né? O que vocês podem fazer é o seguinte: vocês vão clicar aqui nesse menu que a gente chama menu hambúrguer, depois vocês vão clicar aqui em anexar documentos. Em anexar documentos, vocês vão ter que colocar aqui tipo de documento, certidão. Aí na descrição eu sei que tem uma descrição específica para o TRT-12, né? Mas para o pessoal que está de todo o país, você vai escrever aqui uma descrição específica, né? Eu, por exemplo, coloco arquivo de mídia, salvo. Acho que eu preciso botar aqui PDF também, né, Rubens? Não, acho que ele não está salvando mesmo para mim. Bom, como esse procedimento é um procedimento que o Rubens vai demonstrar para vocês, e ele vai demonstrar não vai demonstrar no PJE Evolução, e sim ele vai demonstrar no PJE que já está funcionando, a base que já está funcionando, então eu acho que vai ser melhor porque vai ficar uma coisa mais didática, mais certeira, e ele inclusive vai mostrar a extensão funcionando para que vocês percebam e tenham a certeza absoluta de que, na verdade, vocês vão ter menos trabalho e não mais trabalho para desenvolver as atividades de vocês. Bom, são 2h30, então eu cumpri meu papel. Em 30 minutos eu fiz a apresentação, né? Eu vou parar de compartilhar aqui e eu devolvo a palavra para você, Ângela. Eu já passo direto para o Rubens. E Tenho um questionamento de uma colega, pode Maximiliano. falar, pode falar. A Lilian, nossa colega aqui em Santa Catarina, tá lá na Serra, lá em Lages, na região Sim, serrana. Ela pergunta se tem algum prazo para já começar esse sistema a ser disponibilizado para a gente usar no nosso dia a dia. tá. E eu tenho uma pergunta para ti também, que me ocorreu aqui durante a tua apresentação. Quando a gente puxar essa gravação, ela vem inteira e não aquela minutagem destacada, né? Tá. Ah, então vamos lá. Tem aí duas respostas. A primeira da nossa colega Lilian é a seguinte: já está disponível para você usar imediatamente no TRT-12. Em outros tribunais, pode ser que não esteja disponível por uma opção política do tribunal que não quis ativar o sentença multimídia. Então, se você conversar com o pessoal lá do seu regional, eu acho que ela é do TRT-12, então já está funcionando para ela. É só conversar com a TI ou corregedoria, enfim, quem é o administrador do PJE no seu regional, para ativar a funcionalidade, ela já está disponível a partir da versão 2.9.5. Com relação Então, assim, é só conversar com o pessoal da vara, né, a secretaria e o gabinete para começar a utilizar. Com relação à sua pergunta, Ângela, o que que acontece? No TRT-12, tem uma regulamentação que trata do tema, o Rubens vai falar dela. Para os outros tribunais, e é o que eu tenho feito aqui na primeira vara do trabalho de Palmas, né, eu uso outras funcionalidades para alcançar o mesmo fim. Quando tiver o sentença multimídia disponível para mim, é assim que eu vou trabalhar.
fazer uma gravação para cada depoimento. Então, eu vou fazer uma gravação para o depoimento do autor, uma gravação para o depoimento do réu, uma gravação para a testemunha do autor, outra gravação para a testemunha do réu e tantas testemunhas quantas forem para aquele processo, seja por autor e por réu. É o que pode parecer que implica em mais trabalho, porque eu estou juntando 5, 6 mídias. Mas com a funcionalidade lá do Mais PJE, que automatizou isso, na verdade é um clique só, já junta tudo de uma vez. Com relação aos excertos, aí a gente tem dois caminhos, tá? O pessoal que grava pelo Zoom e salva direto no computador teria que usar um editor de textos para editar a parte que quer. Mas o Zoom, para quem salva na nuvem, ele já permite fazer pequenas edições de uma maneira muito simples. Você vai lá no vídeo, você tem que ter a minutagem, né, que você quer separar, você vai lá no vídeo que está gravado e com o seu mouse mesmo você puxa de um lado, puxa de outro, separa a parte que você quer e salva aquilo. Faz o download, tá só aquela partezinha que você quer, em que tem uma confissão, em que tem a comprovação de uma hora extra, alguma coisa, né? Então, você pode salvando na nuvem o vídeo, fazer a anotação das minutagens e passar para o assistente de juiz, por exemplo, para ele fazer essa edição, ou você mesmo faz a edição e baixa e depois sobe direto para o PJE. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Excelente, muito obrigada, Maximiliano. E Tá? excelente apresentação, né? Muito Tá. proveitosa. Agora eu vou passar para o Rubens, então, Tá. para que ele dê as explicações É, regulamentares eu aqui. só queria complementar uma coisa aqui, antes de passar para o Rubens, e peço perdão, que essa questão assim, eu vou gravar a audiência como um todo, eu vou gravar excertos, eu vou gravar cada um dos depoimentos. Essa é uma decisão que, a priori, é do magistrado na vara. Cada magistrado vai tomar essa decisão. Se uma eventual corregedoria, ou quem sabe até a Corregedoria Geral do Conselho da Justiça do Trabalho, tomar a iniciativa de regulamentar, aí é outro papo. No TRT-12 eu sei que tem um regulamento específico e o Rubens vai tratar desse assunto. Então, perdão, Rubens, tá? E perdão também, Ângela, obrigado. Eu passo a palavra a você. Doutores, vamos lá então. Na verdade, o acervo digital ele é uma ferramenta que já existe há bastante tempo. Nós temos uma regulamentação, como disse o doutor. Vou compartilhar rapidinho aqui a tela para que vocês vejam, onde o CSJT coloca o acervo digital como um único sistema de ferramenta eletrônica para realização, no caso das audiências trabalhistas. Então, aqui você não vê outra ferramenta, né? Como disse o doutor, não vê Google Drive, não vê outro local de nuvem, e também não vê o PJ Mídias que nós utilizamos aqui, que tem uma função, ele é muito bom, ele tem uma série de questões, foi utilizado durante um período de pandemia como uma solução emergencial, ele funciona como repositório de mídias, mas ele não é a opção do CSJT para o PJE. A opção do CSJT para o PJE é o acervo. O acervo tem uma limitação de tamanho, hoje 200 megabytes. A gente está estudando aqui, e aí eu vou entrar no tema piloto, as unidades de Itajaí, de Navegantes, de Itapema e a quinta, se não me lembro de Joinville, se eu tiver falado errado, me perdoe, mas a unidade de Joinville também está conosco nesse piloto, estão fazendo testes com o acervo digital, a fim de que a gente possa subir as mídias, né, os registros audiovisuais das audiências no acervo. Há uma limitação de tamanho do acervo, de 200 megabytes. Os colegas sabem que algumas audiências excedem desse tamanho. Então, nós fracionamos por depoimento, em virtude do limite de tamanho e também em virtude da organização dos autos, facilitando o manuseio do processo para quem utiliza. É sempre importante falar que nós temos um produto final, que é o processo digital, né? Nós temos que pensar nisso. Quando a gente anexa a mídia, a gente precisa ter a disponibilidade dessa mídia da maneira mais simples, mais rápida e mais prática para quem manuseia o processo. Nós fazemos Rubens, a inserção, né? Rubens, tem o pessoal que está dizendo que o som está baixo. Não sei se você puder falar um pouco mais alto, o Sandro, se puder dar uma olhadinha nisso. Eu estou te ouvindo bem, mas tem alguns colegas Tá. falando. Eu vou aproximar aqui. Melhorou um pouquinho? Melhorou para todos? Perfeito. Então, a gente procura, enquanto projeto, analisar todos os usuários, como o doutor falou em relação ao projeto. Nós temos as personas ali, até a gente criou os nomes ali, né, mais divertidos na época, para dar um pouco de leveza para o processo, mas são os usuários, né, as pessoas envolvidas. No caso, a gente tem o advogado do lado do balcão que está manuseando o processo, a gente tem o gabinete que vai manusear o processo para proferir a decisão, a gente tem
a parte que vai manusear os autos, a gente tem o Ministério Público que vai manusear os autos, a gente tem os peritos que vão manusear os autos, e tudo isso está sendo pensado. Dentro do mídias hoje, a gente tem dificuldades com a questão do segredo de justiça, em que você precisa colocar o CPF de cada pessoa que vai fazer acesso. A gente tem dificuldades com os peritos, você tem que virar uma chave para mandar para o perito para ele acessar mediante a chave. Todas essas questões se resolvem com o acervo. Então, existe uma série de facilidades para todos os usuários. O desafio é justamente a questão do anexar os arquivos, e aí a gente procurou trabalhar com soluções. O Mais PJE já existe hoje, já está disponível, essa ferramenta já nos facilita a anexar esses vídeos, e a gente deu um pulo também, que ainda não está disponível. Ainda não vai chegar lá amanhã e você vai clicar e vai funcionar assim. A gente precisa passar por um processo de validação. Tudo aqui precisa ser feito de uma maneira organizada. Existe a questão da segurança da informação, né? Existe todo um processo para que chegue até lá. E é importante dizer que isso está sendo feito por um grupo de pessoas, por uma equipe multidisciplinar, para que se tenha exatamente essa segurança ao ponto que seja liberado para o Estado inteiro sem erros e, de fato, de uma maneira mais célere e mais eficiente para todos, né? Pesa bastante sempre naqueles usuários mais ativos de cada sistema que é implementado. Quem vai utilizar mais de sentença multimídia é o gabinete, quem vai utilizar para fazer, para implementar, para construir, é o assistente de audiência, assistente de gabinete, que vai utilizar como manuseio dos autos todos, né? Secretaria como um todo. Então, há um ganho significativo no manuseio, há um ganho de tempo significativo, em especial no manuseio do processo também, porque você abre tudo numa única janela, sem necessidade de acessar um outro portal, uma outra senha, e as ações são bem simplificadas. Anexar um arquivo é basicamente como anexar um AR, não tem nenhum segredo em relação a isso. Eu deixei pronto aqui, para não exceder o tempo de vocês, a versão do nosso projeto, da nossa ideia de como a coisa pode vir a ser. Novamente, eu vou frisar, isso ainda é beta, nós ainda estamos em fase de aprovação, nós ainda estamos em fase de teste, mas vou mostrar o que é a nossa ideia de montar um vídeo num acervo digital, já com a melhoria do PJE+. Então, se me permitem, vou compartilhar aqui videozinho. Eu gosto de falar, quem me conhece sabe disso, eu fiz um vídeo de 2 minutos para não cansar a beleza de ninguém, né? Deixei bonitinho aqui, mas rapidinho. Então, vamos lá. Olá! Para subir os vídeos das audiências no PJE utilizando o Mais PJE, é muito simples. Basta você selecionar a pauta de audiências, a data desejada, e ao lado do processo, você vai ver o botão Anexar vídeos de audiências, desenvolvido especialmente para automatizar o procedimento de fazer o upload dos vídeos das respectivas pautas. Clicando nele, Rubens? tudo acontece. Rubens, está com um Oi. errinho. Não está Posso esperar? aparecendo. Não está aparecendo o vídeo. Opa, Faz de novo, você compartilhou a tela errada. me perdoem. É que eu sou um usuário inexperiente, gente. Vocês me perdoem. Agora vamos lá. Agora está compartilhando, né? Agora foi. Só ver aqui porque o nosso compartilhamento é realmente um erro que está acontecendo aqui. Já identifiquei e está resolvido. Vamos lá. Então, vamos de novo. Olá! Para subir os vídeos das audiências no PJE utilizando o Mais PJE, é muito simples. Basta você selecionar a pauta de audiências, a data desejada, e ao lado do processo, você vai ver o botão Anexar vídeos de audiências, desenvolvido especialmente para automatizar o procedimento de fazer o upload dos vídeos das respectivas pautas. Clicando nele, tudo acontece sozinho, basta esperar. A única operação que o Mais PJE não consegue fazer de uma maneira automatizada ainda é selecionar quais vídeos você vai subir para qual processo. Como é possível observar, a certidão padrão é juntada aos autos e fica disponível em tela apenas a janela do Explorer. No caso aqui já está aberta na data, inclusive. Eu sei que essa audiência teve 4 vídeos e vou subir, então, os 4 vídeos da respectiva audiência.
E agora, novamente, o Mais PJE automatiza o procedimento. Depois, é feito o upload, ou seja, os arquivos sobem para a base de dados do tribunal. Isso depende da velocidade da rede e não da automatização do processo propriamente dito. E pronto. Todos os arquivos subiram, já com o tipo do documento, documento diverso, e a gente vai renomear os arquivos, porque o nome sugerido é aquele do título do vídeo, do arquivo, propriamente dito. Basta colocar depoimento do autor, do réu, enfim. Bom, gente, a Corregedoria assumiu o papel de organizar essa situação como piloto, determinando algumas questões a fim de facilitar a vida de todos. Então, nós montamos uma certidão padrão, que está, veja, tudo isso está em piloto, está aqui nessas unidades que eu citei antes. Então, elas estão em evolução. Não vou mostrar para vocês, vai ser assim, vai ser assado, porque ao final do piloto é que a gente vai ter uma decisão de como exatamente vai ser. A nossa ideia é de construir a facilidade nesse sentido. Ficariam basicamente duas tarefas: selecionar os arquivos e fazer, ao final, a descrição do arquivo. Por que não dá para automatizar? Porque, eventualmente, a audiência tem ordens diferentes. Você, em alguma audiência, dispensou a oitiva das partes, então não vai começar com o depoimento do autor e do réu, vai começar já com o depoimento da testemunha João, testemunha Maria. Mas é importante dizer que há uma certidão padrão, que há um tipo de documento padrão, que há uma descrição padrão de cada coisa. Enfim, há uma recomendação de como fazer, da maneira que a gente tem procurado aqui, com várias cabeças junto, descobrir, para saber qual seria a mais simples, mais fácil, mais prática para todos os envolvidos. Sempre lembrando que, às vezes, a gente precisa colocar alguma atividade porque ela tem um propósito. As atividades que se justificam, permanecem. As atividades que não se justificam são eliminadas, ou aquelas atividades que permanecem ainda, a gente procura fazer com que elas evoluam a ponto de serem simples de executar. Tudo isso está em processo, é importante novamente dizer que está em piloto, e que, tão logo o piloto esteja encerrado, a gente vai estar compartilhando com todos o produto final, né, de todo esse trabalho que vem sendo feito nessas unidades. Ah, mas hoje eu quero juntar no acervo, é possível juntar no acervo? Sim, é possível juntar no acervo. Ah, mas eu tenho dificuldade de editar. E aí eu vou chegar aqui no que disse o doutor: um juiz quer fazer pontualmente aquele momento em que a parte confessou. Né? O réu confessou que pagava por fora. Eu quero só esse pedacinho, não quero o depoimento todo. Com a nossa ideia, os depoimentos fracionados, você pode juntar o depoimento da parte. Isso já vai estar pronto em todos os processos, a partir do momento que isso seja assim regulamentado. E já facilita bastante. Eu não vou juntar o vídeo inteiro, eu junto somente o depoimento que me interessa. Por exemplo, o depoimento do réu, onde ele tem aos X minutos, vai ter a confissão. Mas eu quero juntar só aquele trechinho. Bom, o Zoom tem a ferramenta. Doutor, eu vou tomar a liberdade, doutor, eu vou colocar uma imagem aqui no diálogo nosso, tá? O doutor me perdoe depois, mas é bem só mais para ilustrar. A gente tem feito vários testes aqui, eu e o doutor Maximiliano, tentando evoluir a ferramenta, então muita coisa tem piloto. Aqui foi um dia que nós estávamos conversando, se vocês observarem aqui embaixo, o próprio Zoom já fez, aqui tem um amarelinho, o próprio Zoom já fez algumas separações com a inteligência artificial. E aqui tem o cortar que o doutor falou. Coloco aqui, pego o pedacinho do vídeo que eu quero, né? E aí baixo só aquele pedacinho depois para cá. Então, assim, editar um vídeo dentro do próprio Zoom e fazer o download só do pedaço que me interessa é muito simples. Subir o vídeo, aí obviamente tem que ser feito o upload, né, montado no processo aquele pedacinho, para poder ser anexado depois para aparecer lá como o doutor falou. Então, assim, são ferramentas simples, tá? É importante a gente estar falando, não, vai ser assim ou vai ser assado? Não, tudo isso está em desenvolvimento. Então, tudo isso é piloto. Algumas coisas podem acabar diferentes do que a gente está fazendo agora, para melhor, o que se espera. Sempre friso nesse sentido. Mas é importante frisar a todos que a gente está procurando fazer sempre o mais simples, para que ninguém tenha que fazer um curso na NASA, que ninguém tenha que virar editor de vídeo, ninguém tenha que filmar uma série da Netflix, né? Que a gente possa, com poucos cliques, separar o pedacinho do vídeo que interessa e juntar no processo. A parte de anexar nos autos, propriamente dito, e para terminar, sem o PJE+, colocando aqui, você num processo como qualquer outro processo, você vai aqui,
anexar documento. Você vai juntar a certidão. A gente tem aqui o que eu uso, registro audiovisual. A gente já tem uma certidão padrão de gravação de audiência, que já está prontinha. Salvei. Ao salvar, o anexo fica disponível. Eu vou lá selecionar um arquivo, pego um vídeo, mando salvar o vídeo. Documento diverso, subiu. Esse tempo aqui é o tempo da rede. Ó, já subiu o arquivo, está pronto. Vou lá em anexo, o que eu tenho que fazer? Tenho que trocar o nome, depoimento do autor, esse nome também, a gente está procurando padronizar, e agora eu vou colocar em salvar. Eu não vou salvar, porque salvar sobe no processo, esse aqui é um processo real, eu só usei de exemplo. Eu não sei quantos segundos demorou para fazer isso, mas, enfim, é rápido. Importante dizer a vocês, é simples, é rápido. É como juntar um AR, é como juntar um PDF, é a mesma coisa. Vocês perceberam a velocidade que subiu o vídeo da audiência? Compare com o PJ Mídias quem usa, que tem que colocar lá, ele divide em vários arquivos, sobe um monte de pedaços, depois vai no portal, aí junta os pedaços de novo. Aí eu quero ver agora, eu juntei, eu quero conferir. Meu Deus, eu tenho medo, receio, dúvida que, eventualmente, quando eu juntar esse vídeo, se ele vai estar na ordem, quero um monte de testemunho. Enfim, como é que eu vou saber se esse vídeo está certinho lá, né? Muito simples, ele está na tramitação do processo, e se ele está na tramitação do processo, basta a gente olhar, deixa eu só colocar aqui nas audiências de ontem, por exemplo, estou pegando o que a gente está utilizando no dia a dia, tá? Uma audiência que a gente teve ontem, que teve 4, 5 vídeos, vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês de novo. Olha só, depoimento do autor, né? Clico aqui, abri o vídeo, do link, clico no link, na própria janela, já vai abrir o A partir de vídeo. agora a audiência. Volto aqui. Ah, não quero abrir na mesma janela, quero abrir numa janela separada, eu só uso a tecla Ctrl, seguro aqui, depoimento do réu, por exemplo, e vai abrir na janelinha, agora aqui, né? Vai abrir na janelinha separada, e está aqui o outro vídeo. Santiago, você pode abrir por gentileza? Isso é imediato. No momento que você subir, ele já está disponível no processo no mesmo momento. Então, você consegue fazer a verificação, a conferência que você fez, enquanto no Mídias você tem que esperar ele juntar os pedacinhos do vídeo para ficar disponível. Isso às vezes demora um bom tempo, né? E ainda você tem que acessar o nosso portal. Facilita o manuseio, porque de um lado você usa o Microsoft Word, do outro lado você usa o processo como a gente fazia antigamente. É o processo aberto e o editor de texto, a máquina de escrever, para quem tem a minha idade, né? Não queria contar, mas eu já usei máquina de escrever, né? Para quem tinha o processo de um lado aberto e do outro lado a ferramenta de edição, né, de construção do seu documento. Então, você usa duas janelas de verdade, não tem que usar uma terceira janela onde está aberto o portal do PJE. É isso, não tem muito o que explicar em relação a anexar vídeos, tá? É nesse sentido. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida em relação a esse tema e fico à disposição dos colegas, novamente lembrando que o projeto piloto aqui está em evolução e que, ao final do piloto, haverá, então, as colocações, né, por parte da nossa própria corregedoria, do como a gente vai poder proceder de uma maneira, sim, uma recomendação, né, para que a gente proceda de uma maneira padronizada em todo o estado. Rubens, deixa eu só aproveitar aqui, sua fala, cheguei a levantar a mão e eu deixei registrado no chat, mas eu queria que ficasse registrada a minha fala também na gravação. Eu vou ler aqui o que eu escrevi, né? Que eu acho importante registrar também que nós temos o mais absoluto respeito pelos assistentes de sala de audiências e já estou rendendo as minhas homenagens e agradecimento pelo tempo das suas vidas que dedicam a auxiliar o magistrado na busca da justiça. E por isso mesmo, o objetivo do Sentença Multimídia também passa por qualificar ainda mais a atividade do assistente de sala de audiências, que não sejam meros digitadores, e eu sei que são muito mais do que digitadores, mas que possam verdadeiramente ser o primeiro assistente do juiz na entrega da prestação jurisdicional. Então, com o que a gente está mostrando aqui em termos de funcionalidades e a maneira de se trabalhar, eu não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer, e a consequência natural é que o reconhecimento financeiro, de carreira, acabe vindo como consequente, né? Então, eu também faço aqui o meu agradecimento, Rubens. Teve uma colega
a Carolina, da assessoria da 2ª VT de Brusque, que fez uma pergunta, eu já respondi ela aí no chat, se quiser dar uma olhadinha. Só vou ponderar, a Carolina até estava observando aqui, a partir do momento que estiver definido para todo o estado, você vai fazer só no acerto, tá? Você não vai mais precisar fazer no mídias, não é trabalho dobrado não, é uma vez só. Faz só no Pronto. acerto, não precisa fazer em mais lugar nenhum, tá? Até porque fica direto no processo, então já está tudo certinho. Não tem necessidade de usar outra ferramenta. Por enquanto, como eu falei, a gente está usando o piloto, né? Ela perguntou, mas esperamos a regulamentação? Acho que já tem regulamentação, não, Rubens? A gente está encerrando o piloto, né? Então, assim, Ah. é uma orientação de aguardo, momento, porque nós estamos tentando aumentar a capacidade de armazenamento de dados, né? De 200 do limite. Tudo isso está em processo. Então, essas comunicações vão sendo feitas de maneira institucional, né? Mas, por enquanto, os pilotos estão usando. Eu só junto no acervo. Já não uso mais o Mídias desde o dia 1º de fevereiro. Tá? Bom, da minha parte é isso. Tem pergunta aí para você também, Rubens. E quando o arquivo ficar maior que 200 MB? Há uma proposta em estudo e em desenvolvimento para que o limite nosso em Santa Catarina seja aumentado. Tá? O Valdir está trabalhando sério nisso aí. Existem implicações, né? Mas é do piloto que aumente a quantidade de dados, né? Para que a gente possa subir. Com o fracionamento, eu não passei em nenhum vídeo o meu maior foi 160 MB num vídeo de 40 minutos. E o anexo, ele não pode ultrapassar de 200 por anexo, e não por certidão. Então, na certidão, eu juntei 5 anexos, não interessa se lá tiver 1 tera, né? Mas que cada anexo não pode passar de 200. Então, 5 vezes 2. Então, o que você pode fazer, eu quero juntar a certidão inteira, é fracionar já na hora que você está gravando, o que eu tenho feito, depoimento do autor, começo e termino. Depoimento do réu, começo e termino. E ele gera vídeos separados e cada vídeo com um tamanho menor. Não é a mesma ferramenta da gente colocar, por exemplo, um vídeo só, né, em 200 MB, mas você acaba conseguindo colocar a audiência toda em mais vídeos, né? Como a gente viu aqui, o processo de juntada comparado com o do PJ Mídias, ele é extremamente mais simples e mais célere, então acaba não sobrecarregando. A minha vida aqui tem sido de menos tempo de trabalho e não de mais tempo. Posso colocar como experiência pessoal que tem mais colegas testando que vão ao final do piloto também reportaram. É bom que não seja só eu, porque eu sou entusiasta da coisa. Eu preciso dizer, pô, você gosta do negócio, você vai falar bem, né? Então, tem várias outras pessoas trabalhando em conjunto e a gente está analisando com números, né, com dados, para ver se realmente isso é melhor ou não para todo mundo, né? Qual vai ser a melhor maneira de trabalhar. Acho que não tem mais perguntas, Rubens. Vamos devolver a palavra para a Ângela. Excelente exposição. No começo de todo. Só um minutinho. Eu estou em casa de tarde e aí aqui tem o som da família inteira, né? Canina. Excelente exposição. Agradeço muitíssimo a exposição de vocês. Parabéns pelo projeto. Acho que isso aí vai ser uma inovação importante. Eu já me comprometo aqui a testar e a entrar nesses pilotos que estão começando. E foi muito esclarecedor e fácil mesmo. No começo, certamente, né, Rubens, vai dar mais trabalho, né, Maximiliano? Para a gente se adaptar e se acostumar. Mas assim como quando a gente tinha o processo de papel e não queria largar ele, migramos para o processo digital e hoje a gente não vive mais em outro formato, então assim também são as novas tecnologias. Agradeço e devolvo para o Sandro.